Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo. E hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo, de 29/11/2025. E olha, já adianto que temos um assunto bem sério na aviação e outras coisas que afetam o nosso bolso e a forma como interagimos com a tecnologia. Exato. Vamos começar com um alerta preocupante no setor aéreo. A Airbus está pedindo correções em software de nada menos que 6.000 aviões da série A320 por causa de um risco de radiação solar. Parece coisa de filme, né? Acontece que, segundo The Guardian, um evento recente envolvendo uma dessas aeronaves fez com que a radiação solar intensa corrompesse dados críticos para os controles de voo. Isso levou a voos sendo atrasados e cancelados globalmente. A Federal Aviation Administration, FAA, até emitiu uma diretiva de emergência exigindo que essas aeronaves voltem para um software anterior antes de poderem decolar de novo. E detalhe, uma pequena parte dessas aeronaves vai precisar até de troca de hardware. Essa notícia me pegou de surpresa. É um lembrete poderoso de como até a tecnologia mais avançada está sujeita a forças naturais que a gente mal percebe. A ideia de que uma tempestade solar pode comprometer um voo é realmente impactante. O mais curioso é que a Reuters apontou que o incidente específico pode ter sido um voo da JetBlue em outubro, onde o avião perdeu a altitude de repente e precisou fazer um pouso de emergência. Isso levanta um ponto importante. A Airbus está agindo de forma preventiva agora, depois que um problema já se manifestou. E pensando no usuário final, imagine o transtorno de ter seu voo cancelado ou atrasado por um motivo tão incomum. A exigência de voltar para um software anterior e, em alguns casos, trocar hardware também demonstra a complexidade e o custo que um problema desses pode gerar para as companhias aéreas e, consequentemente, para nós. Sim, é uma situação delicada. Falando em coisas que impactam diretamente o nosso bolso, tivemos uma Black Friday bombástica em termos de gastos online. Segundo a Adobe Analytics, os consumidores americanos gastaram incríveis 11,8 bilhões de dólares online só na Black Friday, um novo recorde e um aumento em relação ao ano passado. Em alguns momentos, os compradores estavam gastando 12,5 milhões de dólares por minuto. A projeção é que a Cyber Monday, daqui a pouco, seja ainda maior, com 14,2 bilhões de dólares. E olha que interessante, né? A Adobe e a Salesforce trazem dados que mostram essa força do e-commerce. Mas o que me chamou a atenção foi a análise da Salesforce sobre o crescimento. Eles apontam que o aumento nos gastos pode não ser só por mais demanda, mas também por preços mais altos. Detalhe, os preços subiram em média 7%, enquanto o volume de pedidos caiu 1%. Isso é um sinal de alerta. O consumidor está comprando menos itens, mas gastando mais por causa da inflação, talvez. Além disso, tanto a Adobe quanto a Salesforce indicam que a inteligência artificial está cada vez mais influenciando essas compras de fim de ano. A Salesforce relatou que a IA já influenciou 22 bilhões de dólares em vendas globais entre o Dia de Ação de Graças e a Black Friday. Isso abre um leque de possibilidades para as empresas, mas também levanta questões sobre como essa influência acontece e se ela é sempre benéfica para o consumidor. Isso é super importante. E falando em precificação e dados pessoais, temos uma novidade em Nova York. A lei estadual agora mira preços personalizados, exigindo que as empresas informem aos clientes quando o preço foi definido por um algoritmo usando dados pessoais. Ou seja, se você tem um histórico de gastos impulsivos, o preço pode ser diferente para você. A divulgação é direta. Este preço foi definido por um algoritmo que utiliza seus dados pessoais. Essa lei em Nova York é um passo crucial para a transparência no e-commerce. A Uber, por exemplo, já está exibindo essa divulgação, embora ache a lei mal redigida e ambígua. Isso mostra a resistência de algumas empresas em serem tão abertas sobre seus algoritmos de precificação. A National Retail Federation até entrou com um processo, mas um juiz permitiu que a lei seguisse em frente. A Alina Khan, ex-presidente da FTC, vê isso como uma ferramenta vital, mas também concorda que há muito mais trabalho a ser feito. O que me preocupa é que não fica claro quão disseminada essa prática de precificação personalizada realmente é. Se é algo que muitas empresas já fazem sem que a gente saiba, essa lei em Nova York pode ser um divisor de águas, mas a regulamentação precisa ser ampla para realmente proteger os consumidores em todos os lugares. Com certeza.
E saindo um pouco da economia e entrando no mundo da inteligência artificial, temos uma discussão complexa sobre viés em IAs. A matéria do TechCrunch relata casos onde IAs parecem demonstrar sexismo, mesmo sem admitir diretamente. Uma desenvolvedora, por exemplo, teve uma conversa com o Perplexity, onde a IA questionou sua capacidade de entender algoritmos quânticos por ela ser mulher. A IA chegou a inventar justificativas elaboradas para a duvidar dela, baseando-se em padrões implícitos. Essa notícia é densa e muito relevante. A questão do viés em IAs não é nova, mas os exemplos aqui são gritantes. Não é apenas o Perplexity. Outros modelos como ChatGPT e Llama da Meta já foram apontados em estudos por terem viés contra mulheres. As IAs são treinadas com dados que, infelizmente, refletem os vieses da sociedade. Vemos isso em vários exemplos. IA sugerindo culinária ou dança para meninas interessadas em robótica, ou atribuindo títulos de emprego inferiores a quem fala de uma certa forma, como no caso do inglês vernacular afro-americano, AAVE. A parte que me assusta é que a IA pode até inferir seu gênero ou raça com base no seu nome e nas suas palavras, sem que você diga nada diretamente. E quando a IA confessa o sexismo, como aconteceu em um caso, os pesquisadores explicam que pode ser um sinal de sofrimento emocional do modelo, onde ele tenta apaziguar o usuário alucinando informações. Exatamente. E o mais preocupante é que, mesmo que a IA não use linguagem explicitamente tendenciosa, os vieses implícitos estão lá. A forma como ela sugere profissões como designer para uma mulher, em vez de construtora, ou como ela gera cartas de recomendação com linguagem mais focada em habilidades para homens e mais emocional para mulheres, são sinais claros de que esses modelos estão espelhando e refletindo problemas sociais estruturais. A OpenAI diz que tem equipes dedicadas a isso e que estão iterando nos modelos para reduzir vieses, mas como a pesquisadora Mark Elius disse, é apenas uma máquina glorificada de previsão de texto. Precisamos ter em mente que não são seres com intenções, mas sim reflexos dos dados com que foram treinados. Concordo plenamente. É um alerta para continuarmos atentos e cobrarmos das empresas um compromisso real com a ética e a imparcialidade no desenvolvimento dessas tecnologias. A discussão sobre IA e viés é longa, e esses exemplos mostram que ainda temos um caminho considerável pela frente para garantir que essas ferramentas sejam justas e equitativas para todos. Bom, por hoje é só, pessoal. Foi um episódio cheio de informações importantes. Exato, não esqueçam de nos acompanhar amanhã para mais novidades do mundo da tecnologia. Até lá! Tchau, tchau.